Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 613, capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade, livro dos médiuns, né? A questão ainda é a questão de número 207. Quando Kardec diz assim: outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e no recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada uma para o seu anjo de guarda ou para qualquer espírito simpático, ou então uma delas poderá dirigir sem designação especial e por todos os presentes um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo: em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade ou que até escrevam corretamente em pouco tempo. É óbvio que quando Kardec ele reuniu todo esse conteúdo, vamos dizer assim que naquela época não existia esse estudo intensivo que se emprega hoje nas federações espírita brasileiras, os cursos, né? Porque a forma como aqui ele descreve é como se fosse assim um grupo aleatório. Reúne-se as pessoas ali numa determinada sala, num cômodo, e todas aquelas pessoas com aquele intuito, com aquele desejo do desenvolvimento da faculdade mediúnica escrevente, que é a psicografia, né? E ali formule uma rogativa aos bons espíritos, a Deus, a Jesus. Então, 2, 3, 5, 8, 10 pessoas reunidas em uma só sala. Então, naquela época, podemos dizer-se que era dessa forma. Hoje em dia, 2022, nós sabemos que não é assim mais, porque, por exemplo, tudo se muda. É óbvio que obedecendo os princípios, né? Obedecendo a base. Então não pode, esse som está um pouquinho alto ali, então não pode mudar a base em momento algum, mas obedecendo. Então, por exemplo, naquela época existia
Naquela época existia, por exemplo, a, as cestas, né? As pranchetas, a caixinha de Vime. Hoje em dia, 2022, não existe mais. Naquela época existiam as mesas dançantes, girantes. 2022 não existe mais. E o que é isso em 1857? 55, 56, né? Por exemplo, minha avó mesmo, vó Leontina, na época, ela era uma médium parteira. Então, a família toda tem conhecimento de que a minha avó Leontina, na década de 45, nós estamos em 2022. Em 1945, 1950, até 1970, a minha avó tinha centro espírita na roça. E a minha avó era parteira. E muitos espíritos realizavam partos através dela. Auxiliava ela, como na época Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo. Minha avó, ela não sabia escrever o próprio nome dela. E, no entanto, Dr. Bezerra de Menezes psicografava através dela receitas e mais receitas para uma multidão de pessoas que ia até o centro espírita que ela tinha na roça. Então, nós sabemos que hoje, então veja bem, em 1945 a 1970, nós nos encontramos em 2022. Nós sabemos que em 2022, até por uma questão assim de ética, né, de princípios e tudo mais, não se usa mais os espíritos nas casas espíritas, como naquela época, receitar medicamentos como naquela época eles receitavam. Então tudo vai mudando. Nós estamos tentando só mostrar que o que Allan Kardec aqui descreve a respeito com relação ao desenvolvimento da psicografia não está errado. Só que naquela época, por exemplo, esse grupo de pessoas aqui que Kardec descreve, eles não tinham conhecimento da doutrina praticamente. Então eram assim, pessoas que se reuniam com aquele intuito, com aquele desejo e pronto. Hoje não, nós sabemos, inclusive através da doutrina, né, que é de extrema importância o conhecimento, o estudo da doutrina. É preciso ter conhecimento, é preciso cursos e mais cursos, estudos e mais estudos. Hoje não se faz nada, hoje não se realiza nada sem o estudo, sem o conhecimento. Hoje tudo carece-se do conhecimento, do estudo. Naquela época estava no princípio, então é natural. Usava-se os bons espíritos aquilo que tinha na época.
mas com o passar dos anos, né, as décadas foram superando décadas em cima de décadas. Então, compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, né? Cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética. É real, é verdade. Várias pessoas reunidas no mesmo intento, com um só desejo, ali comungando as mesmas intenções, há uma espécie de energia, de magnetismo que as envolve. E esse magnetismo, essa energia positiva, muito auxilia aqueles seres ali que se encontram entregues àquele trabalho. Mas não podemos nos esquecer do conhecimento e do estudo, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontade estarão provavelmente alguns que descobrirão nos assistente o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Então, olha só para você ver como que são as coisas. Por isso que não adianta a pessoa ficar rogando a esse espírito ou aquele espírito que se comunique através dele. Por quê? Porque você pode até rogar. Você roga, por exemplo, assim: eu rogo ao espírito do meu pai que venha e que se manifeste através de mim. Tudo bem. Vamos pensar da seguinte forma: teu pai não reencarnou, teu pai não está no umbral, teu pai tem permissão de vir até a casa espírita naquele momento que você rogou. Só que existe milhões de fatores que o impossibilita de se manifestar, de se comunicar com você. A situação emocional, psicológica, o que você viveu durante aquele dia, os conflitos, a tua alimentação, o teu comportamento moral, intelectual, cultural, se você brigou em casa, se você entendeu? Aí você está lá, sentadinho, e o teu pai chega com os mentores espirituais. Você não evocou o teu pai? Ele compareceu. Só que você não vibra, naquele momento você não está vibrando nas mesmas ondas, nas mesmas faixas que o teu pai, devido à tua falta de higiene mental, à tua falta de higiene comportamental,
durante aquele dia. Então, nós temos o hábito de fazer assim. Então, por exemplo, isso aqui são as ondas tuas. Essas aqui são as ondas do teu pai. Então, você está aqui, ó. As ondas do teu pai estão passando aqui, ó. O certo seria que as ondas batessem aqui, ó. Você entendeu? Se as ondas batem aqui, há uma sintonia, há uma comunicação. Porque os espíritos, eles não se comunicam através dos médios, entrando no médio, incorporando no médio. Isso são termos aqui que a gente usa aqui na Terra. É por vibração, é por sintonia. Aí o que acontece? Mas você tem ali ao seu lado ali 4, 5 outros amigos médios que estão também testando, né? Treinando a psicografia. Então, o que pode acontecer? O teu pai não consegue se conectar às tuas energias, mas ele consegue se conectar às energias daquele amigo ou daquela amiga ali ao teu lado. E ali ele pode psicografar, deixar uma mensagem através daqueles amigos ali. Então, essa questão de ficar pedindo para que o espírito X ou W ou Y venha, e isso não tem importância nenhuma, isso não tem sentido. Isso somos nós que usamos isso aqui, isso não significa nada. O importante é a tua boa vontade. O importante é a sua entrega. O importante é você se conscientizar-se de que você está ali com um único só desejo de servir-se de ponte para que esse ou aquele, não importando qual seja, possa, através de você, se fazer presente. O médio, ele é o mais beneficiado, ele é o maior beneficiado. Porque, como nós já dissemos outras vezes, até parece repetitivo, mas é necessário. Porque de tanto bater na tecla é que a pessoa aprende a nota musical. Então, como nós já dissemos várias outras vezes, o médio é uma ponte. Então, sobre essa ponte, passa de formiga a um caminhão. Bicicleta, cachorro, gato, passa tudo. É uma ponte. Você parou para analisar? Existe uma ponte que liga um lado de um cânion ao outro. Só aquela ponte que existe. Então todos os insetos vão passar por ali. Cachorro, gato, né? Todos os animais. Boi, vaca, cabrito, cachorro, gatinho. Tudo. Agora, nós temos que parar para observar uma coisa. Quem ali é mais beneficiado? A ponte. A ponte é a mais beneficiada de todos. Porque ela ali está servindo de intermediária. Ela está transportando, ela está permitindo que através dela todos aqueles transeuntes passem ali por ela. Então olha o prazer dessa ponte. Servir de linha que interliga um lado
caminho que interliga um lado ao outro. Então o médium ele tem que se entregar nestas condições, como se fosse uma ponte. Mas ele tem que se fortalecer. E como se fortalece? Na doutrina, nas obras básicas de Kardec. Você entendeu? E como você reconhece que a pessoa está trabalhando corretamente? Quando aquela pessoa muito é apedrejada. Porque a pessoa, quando muito é apedrejada, é porque ela incomoda as trevas e um meio mundo de gente. Então aquela pessoa precisa orar bastante, ela precisa persistir, perseverar, né? Chico Xavier dizia, em lindos casos de Chico Xavier, Chico lá deixou, né, grafado isso, que existiu momentos na vida dele de perturbações tão grandes que em alguns momentos ele recorria ao banheiro da casa dele, não era nem toalete, coitadinho. E ele entrava ali no banheiro, fechava a porta, ele sentava ali no vaso ali e ia orar. Mas por que o Chico era atacado? Porque ele produzia, né? Então nós já dissemos isso. Você passa próximo a um pé de manga, na época que ela está carregada, ela está todinha desfolhada, galho quebrado. É porque ela produz. Agora passa próximo a um pé de limão para você ver. Por mais que é gostoso o limão. Eu adoro limão. Mas não recebe tanta pancada quanto o pé de manga, né? Então, Kardec diz aqui assim, ó, terminando a questão dos 207, ele diz aqui assim, este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médios ou que não os possuam em números suficientes. Tá vendo como que Kardec é bom senso? Kardec é bom senso. Então, ele nos esclarece aqui que esse meio, esse processo aqui, quando se reúne todo mundo, né, ali numa sala, para que um coletivo ajude um ao outro, aquele magnetismo, aquela energia, aquelas evocações, né? É justamente assim uma casa que está nos princípios, né? E que também não possuem lá muitos médios. Então, usa-se as ferramentas que tem. A verdade é essa. Porque hoje nós conhecemos, eu, por exemplo, conheço casas espíritas em São Paulo. Eu conheço uma casa espírita em São Paulo, que essa casa espírita, quando eu lá estive, tinha 1.200 médios nessa casa. Salas que comportavam 30, 40 médios por noite, por dia. Cada sala, uma faculdade mediúnica ali era exercitada. Aqui psicofonia, ali psicografia, ali cura. Então, quando tem muitos e tem muitos departamentos, há como dividir em salas
estudos, cursos, né, professores. Agora, quando a casa é pequenininha, a gente tem que ir tocando do jeito que dá, né? É assim mesmo. Mas sabemos que uma que tem 1.200 médio e uma que tem 2, 3 é a mesma coisa, desde que trabalhe corretamente com Deus, com Jesus, com Kardec, né? Porque o método é: Deus é a casa, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Eu acho que por isso que eu recebo muitas pancadas das trevas, porque eu não entrego os pontos, principalmente quando se trata dessas questões. Eu, às vezes, até me traio, mas não consigo trair a providência divina. Mas que Deus nos ilumine, nos fortaleça, né? Esse é o vídeo de hoje. Acredito que não supre todas as tuas necessidades esse vídeo,